Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Estamos aqui para mais um webinar do nosso curso de saneamento básico, Direitos e Responsabilidades. Esse curso é uma realização do Centro de Estudos de Regulação e Governança dos Serviços Públicos da Unesp, do Estado de São Paulo, com o patrocínio da Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, a ANA. Estamos aqui no nosso módulo de número 1, com a introdução, e hoje estamos no nosso quinto webinar. Este webinar que vai falar um pouco sobre cobrança pelo uso da água. Nosso entrevistado de hoje é o senhor Sérgio Razeira. Muito obrigado, Sérgio, por sua presença. Eu sou Carlos Roberto de Oliveira, sou aqui o moderador desse bate-papo, desse nosso encontro, e este é o nosso quinto webinar do curso de saneamento. A ideia nesse módulo é que a gente apresente aqui uma introdução sobre fundamentos do saneamento básico e também dos recursos hídricos. E, para tanto, nós escolhemos aqui um tema bastante relevante, que é a cobrança pelo uso da água. Um tema que já é bastante recorrente, mas nem tanto conhecido. No episódio de hoje, como disse as senhoras e os senhores, vamos falar com o Sérgio Razeira. E apresentando aqui rapidamente o nosso entrevistado, o Sérgio é diretor-presidente da Fundação Agência das Bacias, PCJ, é formado em Economia, com MBA em Saneamento Ambiental, e tem mais de 35 anos de experiência na área de gestão de recursos hídricos. O Sérgio tem uma intensa participação em atividades relacionadas ao planejamento e desenvolvimento regional, em especial na implantação dos comitês de bacia, com enfoque aqui na Agência das Bacias do PCJ. Trabalha também bastante intensamente com cobrança pelo uso dos recursos hídricos aqui na bacia do PCJ e vem trazer aqui algumas ideias e alguns conceitos para a gente. Sérgio, é um prazer receber você aqui em nosso podcast, em nosso webinar, nosso bate-papo, E queria aqui agradecer por dispor desse tempo para falar com a gente. Olá, Carlos. Olá a todos que nos assistem, nos acompanham. Eu é que agradeço essa oportunidade, realmente é muito prazeroso a gente contar um pouco de história, explicar alguns conceitos, porque cobrança, todo mundo associa com imposto, e o que faz com esse dinheiro, enfim, é sempre um tema polêmico, mas necessário, porque a gestão é um dos instrumentos da gestão de recursos hídricos, e por isso ele é bastante interessante trabalhar com esse instrumento, com essa cobrança. Então, é um prazer enorme estar aqui falando com vocês, participando desse curso, e vamos conversar sobre esse tema bastante interessante. Legal. E, Sérgio, aqui para a gente ter uma compreensão inicial dos nossos cursistas, já que nós tivemos aqui um módulo específico sobre recursos hídricos, mas para a gente esquentar um pouco a conversa, eu queria que você falasse um pouquinho, para uma compreensão geral, o que é essa cobrança pelo uso da água, e quais são as leis que fundamentam essa prática, ou seja, que leis fundamentam a cobrança e o que é ela na prática? Bom, Carlos, a cobrança pelo uso da água, ou, melhor dizendo, a cobrança pelo uso dos recursos hídricos, ela é um pagamento, feito por aquelas pessoas, sejam elas pessoas físicas ou pessoas jurídicas, que utilizam a água de um rio, de um ribeirão, de uma represa, de um poço. Para quê que a gente faz isso? Porque, veja, a água está lá no rio. Se você, enquanto cidadão, for lá com um balde e pegar a água lá do rio, você vai pagar? Não, você não vai pagar por essa água. Mas se você for lá no rio, colocar uma bomba, tirar a água do rio e irrigar uma plantação ou produzir algum produto lá na indústria, ou você transformar matérias-primas, ou você gerar energia elétrica, enfim, se você usar a água para alguma finalidade produtiva, essa água deixa de ser água e passa a ser recurso hídrico. E aí, esse uso é que ele é cobrado. E como que a gente sabe quem usa como recurso hídrico e como água, propriamente dito?
As pessoas que se utilizam da água dos rios para gerar algum bem, para produzir algum produto, ela precisa de uma autorização do Estado, de qualquer Estado da União ou num rio da União, precisa de uma autorização. Essa autorização administrativa se chama outorga. Então, a prefeitura precisa, o serviço de água precisa, o proprietário rural precisa, o industrial precisa. Então, são esses usos que a gente chama de outorgáveis, que vão pagar pelo uso da água, tá? Porque, imagina assim, lá dentro de uma empresa de refrigerante, ou numa empresa de cerveja, ou numa empresa de papel, a indústria paga todos os insumos que são utilizados lá para produzir aquele produto. E a água, que movimenta a caldeira, que movimenta máquinas, que faz o produto acontecer. Então, cobrança pelo uso da água, ela é esse pagamento que se faz quando se utiliza a água para gerar negócios, para gerar produtos. E o embasamento jurídico, nós temos os diversos estados, né? A grande maioria não, todos os estados já têm uma lei estadual. Importante dizer que, pela Constituição brasileira, nós temos duas dominialidades. Os rios, eles são ou de domínio da União, quando atravessa mais de um estado, ou rios do estado, domínios do estado. Não tem rio municipal. Então, só para dar um exemplo, o rio Tietê, por exemplo, aqui em São Paulo, ele é um rio estadual, porque ele nasce no estado de São Paulo e deságua no estado de São Paulo. Na foz, ali na fronteira, obviamente, com o Paraná, mas dentro do estado de São Paulo. Então, a Lei 9433 de 97 é a lei nacional que criou a Política Nacional de Recursos Hídricos, que estabelece a cobrança. Depois nós tivemos outras leis, como a 10.881, que fala de contrato de gestão, e uma resolução do Conselho Nacional, que é a Resolução 48 do Conselho Nacional, que estabelece a cobrança pelo uso da água. No estado de São Paulo, por exemplo, você tem a Lei 7.663, de 91, que estabeleceu a política, e a Lei 12.183, de 2005, que estabeleceu a cobrança pelo uso da água. Então, toda a cobrança no Brasil, seja ela nos rios federais, nacionais, né, e nos rios estaduais, você tem toda uma regulamentação já de longa data fazendo a vigência delas, né? E para entender um pouquinho mais, então, sobre essa cobrança, né, até para a gente conseguir sintonizar aqui com os nossos cursistas, quem define esse valor para essas cobranças, né? E quais são os parâmetros para que eu possa exigir do usuário que ele faça esse pagamento? Perfeito. Olha lá. Quem define sequer a cobrança, se ela vai existir, e quais são os valores e parâmetros, é o Comitê da Bacia Hidrográfica. Então, no Brasil, hoje já tem mais de 280 comitês de bacias, e aí tem uma diferença, né? Que a gente fala de comitês interestaduais, que são esses rios da União, que tem mais do que um estado, como é o PCJ, como é o Grande, como é o Paraíba do Sul, São Francisco, o Paranapanema, são rios interestaduais. E tem os rios locais do estado de São Paulo, Tietê, enfim, outros rios que são só paulistas, ou só mineiros, ou só daquele estado. Então, é o Comitê da Bacia que define. Primeiro, se quer a cobrança. O comitê define que vai ter ou não vai ter a cobrança. Depois, ele decide o valor dessa cobrança, e isso tudo discutido muito abertamente, transparentemente, em reuniões públicas, e aí onde participam tanto os usuários, as indústrias, os irrigantes, o setor rural, por exemplo, os hotéis, enfim, todos aqueles que precisam da água de um rio, de uma represa, de uma nascente, as universidades, participam as organizações não governamentais, então, institutos de pesquisa, Ordem de Advogados do Brasil, associações técnicas. Então, todos esses públicos, eles são públicos que podem e devem participar do Comitê de Bacias.
E na hora de definir se vai ter cobrança, se não vai ter, e qual vai ser o valor, é esse público também que define. Agora, é importante dizer que a lei estabelece que alguns pré-requisitos para você poder, o comitê poder tomar essa decisão de cobrança. Quais são esses pré-requisitos? Minimamente é um plano diretor ou um plano de bacias, ou um plano de recursos hídricos, como estabelece a lei federal. A lei federal fala em plano de recursos hídricos, a lei estadual paulista fala em plano de bacias, que é a mesma coisa. É um plano diretor que estabelece onde estão os problemas, o que precisa fazer para resolver esses problemas e quanto custa para fazer para resolver esses problemas. Então, você tendo um plano de bacias, você tendo um comitê instalado, o comitê pode tomar a decisão de cobrar. E aí, hoje, já tem várias fórmulas de cobrança. Até pouco tempo atrás, até uns 5, 6 anos atrás, a gente tinha basicamente uma fórmula só, que é essa fórmula que a gente usa aqui nos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, aqui, que tem uma parcela que é a captação, ou seja, quanta água você está retirando do rio, em metros cúbicos retirado. Aí a gente cobra também uma parcela que se chama consumo, ou seja, aquela água que não volta para o rio, nem mesmo em forma de resíduo ou de efluente. Então, aquilo que você retirou do rio, menos aquilo que você devolveu, isso dá consumo. Isso é uma parcela também. Para que a gente usa essa cobrança da parcela? Justamente para estimular os municípios, especialmente, mas todos os usuários, a usar bem a água, a não ter perdas, né, na distribuição das redes dos municípios. E o terceiro componente é a cobrança sobre a poluição, sobre o lançamento, né? Então, a maior parte do Brasil, acho que na sua totalidade, cobram sobre um único parâmetro, que é a demanda bioquímica de oxigênio, a famosa DBO 720 lá, 710, né? 720, desculpa, que é uma medida, né? Uma unidade de medida para você verificar a carga que está sendo lançado. Isso não significa que pode lançar efluente in natura, não, tá? Todos os estados estabelecem uma remoção mínima, né, de efluentes que o processo lá, seu produtivo, colocou na água. Então, você primeiro trata o efluente e depois aquilo que a lei permite que você lance, aí sim, essa carga será cobrada por esse parâmetro que é a DBO. E aí, ouvindo um pouco da sua fala, me chamou a atenção sobre essa questão de que o próprio Comitê de Bacias institui e cria essa cobrança. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre essa natureza tributária. Eu posso considerar, então, que a cobrança pelos recursos hídricos é um imposto? Esse tema é polêmico, né? Nossa, a gente ficou muito tempo aqui em São Paulo e no Brasil mesmo discutindo, né? É um imposto ou não é um imposto? Oh, puxa vida, vocês estão aí brigando para ter um novo imposto no Brasil? Você não sabe que no Brasil já tem um monte de imposto e tal? E é claro que esse assunto ele é bastante instigante, interessante, né? Porque o que a gente vê? A gente sabe, né, que o imposto, ou ele é uma taxa, né, aquela taxa de iluminação, taxa de resíduo sólido, que a maior parte dos municípios cobram, ou é uma tarifa, como é a tarifa de água, a tarifa de energia elétrica. Por que tarifa? Porque precisa medir. Se você mede, você pode cobrar tarifa. Se você não mede, normalmente você cobra uma taxa. E o que é a cobrança, então? A cobrança é um terceiro tipo que se chama preço público. É um bem, a água é um bem público, ela está disponível, você pode usar aquela água para gerar energia, para fazer produtos, mas você tem que pagar por esse uso. A lei 9433 no Brasil e as leis estaduais estabeleceu que essa água, que esse bem público, ele tem um valor econômico. E para a indústria e para as pessoas usarem bem essa água, não usar de qualquer jeito, estabeleceu-se, então, essa possibilidade de ter cobrança.
e que não é um imposto. E aí tem uma outra grande diferença que é importante a gente observar. O imposto ou a taxa, ela vai lá para o cofre público e ele é gasto ou numa tarifa de água para aquele trabalho lá, né, de coletar, tratar e distribuir água, coletar, tratar o esgoto, ou ele vai para o Caixa Único do governo e vai lá para os programas que o governo assim o estabelece. Então, a cobrança pelo uso da água, não. A gente usa uma figura que é a figura do condomínio. A bacia hidrográfica é um condomínio, né? As pessoas que usam água, as empresas que usam água, ela participa desse conselho, né, da reunião dos condôminos, e decide que vai ter o valor, qual é o valor, como se diz, como a gente discute lá no condomínio. Precisa pintar o prédio, então vamos estabelecer uma taxa aqui e tal, para depois de 1 ano, depois de 2 anos, fazer a pintura do prédio. E a cobrança pelo uso da água é algo muito parecido com isso. Por quê? Você toma a decisão de cobrar com base num plano, né, num plano de bacias, aquelas ações que estão no plano depois precisam ser executadas. Então, a cobrança pelo uso da água, ela não é um imposto porque ela não pode ser usada para qualquer coisa, não pode ser para um campo de futebol, não pode ser para uma escola, não pode. Ela tem que ser para ações que estão previstas no plano de recursos hídricos daquela bacia, tá? Então, é esse conceito que a gente adotou, que a lei adotou e que a gente comunga dessa visão de que a cobrança pelo uso da água, ela é, sim, uma coisa obrigatória depois que o comitê decidiu, mas ela não vai para o caixa único do governo, ela não pode ser usada para qualquer outra coisa que não seja aquelas ações que estão estabelecidas lá no comitê, lá no plano de bacias, que foi votado, discutido publicamente com todos os interessados daquela bacia hidrográfica. Legal, então dá para entender aqui que é um dinheiro que, apesar de ser arrecadado com essa natureza condominial, ela não tem uma destinação diversa daquela própria dos planos, ou seja, eu já sei para onde vai esse dinheiro. Então, aqui eu Exato. queria. E aí, até uma pergunta bem interessante que acho que todos nós gostaríamos de saber, você aqui como especialista, né? Quem é que tem acesso a essa distribuição dos recursos que são arrecadados? Para onde vai especificamente? Quem são as pessoas que recebem e vão executar essas atividades? Bacana, é isso mesmo. Então, veja, Comitê da Bacia, com base num planejamento, numa necessidade de se fazer ações, ele toma a decisão de cobrar. Com base nesse instrumento também, que é o plano da Bacias, ele discute ali como vai ser, qual é o tamanho dessa contribuição. Se vai ser 1 centavo, 2 centavos, 5 centavos, 10 centavos, quanto que eu pretendo arrecadar? 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões? Isso tudo ele tem como parâmetro essa necessidade da bacia. Não é inventado. E aqui, Carlos, eu abro um parênteses para dizer o seguinte, olha, a cobrança pelo uso da água e a política de gestão de recursos hídricos, que é uma coisa tão inovadora aqui no Brasil, apesar de já fazer quase 30 anos que ela foi implantada, ela é lá em 97, a lei. Aqui em São Paulo foi em 1991 a lei que estabeleceu que podia cobrar. A cobrança efetivamente só ocorreu em 2007, tá? Mas em 91 já se falava que podia cobrar. Então, essa questão da cobrança, os usuários, então, decidiram quanto iria pagar, e agora, e aí tem um outro elemento que aparece, né? É isso que eu ia falar, que é essa entidade que eu trabalho, por exemplo, que se chama Agência da Bacia Hidrográfica. Porque o Comitê da Bacia, ele é uma reunião, aqui no PCJ, por exemplo, uma reunião do comitê tem mais de 150 pessoas, prefeituras, órgãos de Estado, órgãos da União, universidades, enfim, ONGs, uma gama enorme de instituições que participam do comitê. E tem a agência da bacia. Mas por que precisa ter a agência da bacia? Porque o comitê da bacia ele não tem personalidade jurídica.
O comitê não assina contrato, não contrata pessoas, não faz nada nesse sentido. Ele decide, ele debate e decide sobre os problemas, ou seja, sobre o plano diretor, depois ele decide a cobrança. Aí a cobrança, o dinheiro da cobrança, uma vez arrecadado, então na Lei Paulista, nós aqui da agência, da Fundação Agência, nós é que emitimos o boleto para o usuário. No Rio da União, quem emite o boleto é a Agência Nacional de Águas. Então o dinheiro vai lá para o cofre público lá do governo, e depois volta, e volta 100% do recurso. Nunca ficou um centavo, desde 2007. E não é só aqui no PCJ, não, em todas as bacias onde você tem cobrança. E aí a agência vai verificar, a agência vai pegar o plano da bacia, o nosso plano de bacias, por exemplo, ele tem 35 anos de plano, né? 15 anos, 35, 2035. 2020 a 2035, 15 anos. Aí a gente tem um outro instrumento criado aí no âmbito da gestão federal, que se chama PAP, Plano de Aplicação Plurianual. Esse PAP são 5 anos. Então a gente vai lá no plano de bacias, recorta lá as prioridades em 5 anos, e depois, todo ano, a gente cria um outro instrumento chamado POA, o Plano Orçamentário Anual. Então, plano de bacias, 15 anos, o plano plurianual, 5 anos, e o POA, que é o plano anual, 1 ano. Então, quais são as atividades que a gente pode desenvolver com o dinheiro da cobrança? Então, normalmente ou auxiliar os serviços de saneamento, né? Ou os municípios, onde é o município que toca o saneamento, a ter uma estação de tratamento de esgoto, ou se ele tem a estação, ele pode pedir dinheiro para ampliar, para melhorar a eficiência dessa estação de tratamento de esgoto. Ele pode, também ainda falando na área de saneamento, o município, o serviço de água, ele pode pedir dinheiro em processos que a gente chama, em editais, que a gente chama de anuais, né? Ele pode trazer projetos e ser contemplado com projetos de combate às perdas na rede de distribuição. Nós aqui incentivamos muito no PCJ o saneamento rural, então, troca de fossas negras por outros processos melhores. A gente aplica recursos nas propriedades rurais para proteger as nascentes. Nós temos projetos de educação ambiental, nós temos uma série de atividades, atividades, ações que a agência da bacia contrata através de licitações e tal, e outros que a gente repassa dinheiro para o município, ou para um serviço de água, ou para uma ONG, entendeu? Para que essas entidades executem. Mas todos esses projetos, eles são discutidos aberta e publicamente no âmbito dos comitês. Então, quem pode pegar dinheiro? Pode pegar dinheiro o serviço de água, pode pegar dinheiro a prefeitura, o usuário, a indústria pode pegar dinheiro na cobrança paulista, na federal ainda não, mas daqui a pouquinho também vai poder. Enfim, quem já está neste processo, né, que participa deste processo de gestão da bacia, todos esses, ele pode ser tomador do recurso, desde que a ação que ele está pretendendo fazer esteja minimamente contemplado dentro do plano de bacias. E eu consegui aqui captar, quando você falou sobre a legislação, que é uma lei de 97, né? A Lei 9433. Então, nós temos aí uma caminhada já dessa lei. E aí, uma dúvida que fica, né? Como é que está essa cobrança pelo uso dos recursos hídricos no Brasil? Nós temos muitos locais e regiões que já implantam, ou ainda apenas em algumas as coisas estão devagar no Brasil? Como é que estão as coisas caminhando? Olha, Carlos, de fato, no início, lá em 97, 98, a primeira vez que se fez dentro dos moldes da política atual, né, foi o estado do Rio de Janeiro, ali o pessoal do Paraíba do Sul, foi em 2003. Mas antes do Paraíba do Sul, já tinha uma cobrança pelo uso da água, que também já vem de longa data lá no Ceará, né?
o Ceará tinha lá um jeitão lá de fazer a distribuição de água lá dos reservatórios que o governo do estado fez, e aquilo também é considerado uma cobrança pelo uso da água. Então, o Ceará já tinha uma experiência, depois veio o Paraíba do Sul, né, que é ali a divisa de Minas, São Paulo e Rio de Janeiro, e na sequência fomos nós aqui no PCJ em 2006. Primeira cobrança nossa foi no Rio Federal, 2006. Mas hoje, aí, lógico, demorou um tempo, vinha aquela... eu me lembro que quando a gente também estava discutindo aqui no comitê, mas em outros... Eu fui em vários comitês de bacias contar as nossas experiências aqui, e o pessoal falava, quando pôr a cobrança pelos da água, o pessoal vai embora, a indústria vai embora da bacia, e um chororô danado, vai acabar com a irrigação, tudo conversa fiada, tudo chororô, que é uma falácia danada, porque nunca ninguém saiu das bacias onde tem cobrança, nenhum irrigante precisou fechar as portas, até porque tem um uso mínimo que não é cobrado, não precisa nem de outorga, né? Um uso mínimo para as unidades. Então, tem uma série de mentiras e de histórias que se conta a respeito da cobrança. Mas é importante dizer que hoje, a maioria dos estados já tem cobrança pelo uso da água, a maioria dos estados. Então, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, inteirinho, estado todo. Tá? Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Goiás, Rio Grande do Norte, Paraíba, todos esses estados já têm cobrança pelo uso da água. Eu estive recentemente no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul foi um estado que teve a lei estadual, talvez a mais antiga, o Comitê do Sino, por exemplo, fez 35 anos agora, no começo do ano, desculpa, no final do ano passado, nós aqui no PCJ, nós fizemos 30 anos, o Sino já tem 35. E lá no Rio Grande do Sul, até hoje, não tem cobrança pelo uso da água. E a gente estava discutindo por que não tem cobrança, por que não tem cobrança? Porque é um estado que estava à frente de todos os estados da federação. Então, de fato, um pouco de governo do estado que não quer avançar, um pouco é o usuário que atrapalha, enfim, por tudo isso, a gente tem hoje uma situação no Brasil. As principais bacias hidrográficas do Brasil hoje têm cobrança pelo uso da água, e o que está faltando são alguns estados, Mato Grosso ainda não tem, Amazonas ainda não tem, são estados que, muito provavelmente, ou não tem conflito, ou tem muita água lá, não tem, né? Ainda não tem o problema. Mas nessas regiões metropolitanas, onde tem muita gente e pouca água, normalmente já se tem a cobrança pelo uso da água. E lá no site da ANA, Carlos, depois aí a gente vai deixar o link aí para o site da ANA, você tem lá um material muito bacana, muito rico, tá? Que mostra os estados onde tem essa cobrança, mostra valores, mostra por bacia hidrográfica. É um Power BI lá muito bacana, muito completo, vale a pena. Quem tem interesse sobre esse assunto de cobrança pelo uso da água, acessar o site da ANA, tá? Olha, esse assunto foi muito interessante. Creio que ele complementou muito daquilo que nós tivemos nas nossas aulas. Infelizmente, o nosso tempo é curto, daria para a gente falar bastante sobre ainda esse assunto, muita coisa ainda há de se fazer nessa área. Mas eu queria então agradecer, Sérgio, pela sua participação, dizer que para nós aqui no nosso curso de saneamento é um grande de um prazer receber um especialista como você, que conhece tanto do assunto, né? E queria aqui abrir também para suas considerações finais. Carlos, eu é que agradeço o convite de estar participando desse curso. Realmente é um tema bastante interessante. O Comitê da Bacia, que tem cobrança pelo uso da água, ele, como costumava dizer o nosso secretário executivo aqui, o Moretti, que infelizmente nos deixou, ele falava que comitê que tem cobrança é um comitê que vira um comitê profissional, porque senão você fica dependendo dos outros. Você, como eu disse, a gestão de recursos hídricos é a única política pública brasileira que tem a sua própria forma de arrecadação. Nem a saúde, nem a segurança pública, nada tem uma arrecadação própria. Só
a gestão de recursos hídricos. E isso, para mim, é um fato espetacular, fundamental, para que os comitês de bacias possam trabalhar suas regiões, proteger seus mananciais, recuperar os rios das suas regiões. Muito obrigado pela oportunidade, um abraço a todos, continuo à disposição. Muito obrigado, Sérgio, as senhoras e senhores que nos acompanharam em mais esse webinar do nosso curso de Saneamento Básico, Direitos e Responsabilidades, uma realização do Centro de Estudos de Regulação e Governança dos Serviços Públicos da Unesp, com patrocínio da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Esperamos todos vocês aqui no próximo webinar. Até mais e muito obrigado.